Bom, gente, então a gente tá nessa situação meio diferente. Esse aqui, que tá me atrapalhando, porque ele tá todo curioso com essa organização toda, é o Stark. E daqui a pouco eu acho que ele enjoa de mim e sai. Mas vocês vão ter que me aguentar por um tempo mais do que ele. Porque o assunto hoje é Getúlio Vargas. Vamos começar entendendo como que ele chegou ao poder no Brasil. Porque não foi um caminho fácil. A República Velha era cheia de problemas, cheia de vícios, o que não quer dizer que ela não tivesse alguns aspectos ligeiramente democráticos, mas bem ligeiramente. Porque, como foi visto durante as aulas de República Oligárquica, a população tinha uma participação mínima nas eleições. Porque quem tomava as decisões, no final das contas, eram os coronéis. Então, o coronelismo, através do domínio do voto de cabresto, dominava as eleições e tomava todas as decisões, e através da política dos governadores, os estados de São Paulo e Minas Gerais conseguiam determinar quem seria o próximo governante. E é justamente com São Paulo e Minas Gerais que começa todo o movimento de como um gaúcho se tornou o presidente do Brasil através de um golpe de Estado. Então vamos entender a Revolução de 1930. As oligarquias que existiam no Brasil... Está aqui não, meu filho. São Paulo e Minas Gerais não eram as únicas oligarquias do Brasil. Dentro de um mesmo estado, poderia existir mais de um grupo oligárquico, como a gente viu durante a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Então, a Revolução Federalista é um exemplo de disputa oligárquica interna dentro do mesmo estado. O que desencadeou a Revolução de 1930 foi uma disputa entre essas várias oligarquias, mas dessa vez de estados diferentes. São Paulo e Minas Gerais eram as oligarquias mais poderosas. São Paulo com seu poder econômico e Minas Gerais com o seu grande colégio eleitoral, ou seja, muita gente que poderia votar. Então, tendo o domínio de um grande colégio eleitoral, Minas Gerais poderia dominar um grande número de votos. O café com leite, então, juntava esses dois aspectos, o poder econômico de São Paulo com o poder social de Minas Gerais, para garantir o predomínio dos interesses do café com leite no Brasil. Em compensação, as outras oligarquias estaduais dependiam de ou fazer uma aliança com São Paulo e Minas Gerais, ou ficar de lado. Então, lembra da política dos governadores? Que se você não se aliasse ao presidente, ele poderia te punir. Então, o seu estado não receberia as verbas necessárias para poder cumprir suas promessas de campanha. E um político que não pagasse as suas promessas acabava sendo prejudicado em pleitos no futuro. Essas oligarquias que não concordavam com São Paulo e Minas Gerais são chamadas de oligarquias dissidentes. O que é uma dissidência? Ser dissidente é não concordar. Então, uma oligarquia dissidente é uma oligarquia que não concorda com os poderes dominantes, no caso, São Paulo e Minas Gerais. Entre essas oligarquias, o Rio Grande do Sul e a Paraíba se destacavam. Por que isso é importante de saber? Porque foi justamente através da aliança entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba que começou a movimentação para derrubar o domínio paulista do governo. Porque o café com leite partia do princípio de indicação de candidatos. Uma eleição presidencial era indicado por São Paulo, na eleição presidencial seguinte, quem poderia indicar era justamente Minas Gerais. Essa aqui não. Quando chegou a eleição de 1930, para poder
substituir o presidente paulista, Washington Luiz, o Partido Republicano Paulista deu de louco. Era a vez de Minas indicar o presidente, correto? Porque Washington Luiz era um paulista. Mas os paulistas estavam meio ali pegando no poder, né? Gostando da história toda. E decidiram indicar o também paulista Júlio Prestes. Quem não gostou nem um pouco dessa ideia? Minas Gerais, óbvio. Você tá ali esperando a sua chance de brilhar e tirou. Bem sem graça. Para tentar dominar essa situação, contornar essa situação, melhor dizendo, Minas Gerais se aliou aos outros governantes, aquelas oligarquias dissidentes, e formou com Rio Grande do Sul e Paraíba, mais algumas outras oligarquias menores, a chamada Aliança Liberal. O que a Aliança Liberal pretendia era, através do caminho eleitoral, derrotar Júlio Prestes e pôr fim ao domínio oligárquico paulista. Só que não. Chegou o dia da eleição de 1930 e, para surpresa de pouquíssimas pessoas, Júlio Prestes, o candidato paulista, foi o vencedor. E que a Aliança Liberal fez? Xingou. É sacanagem, foi fraude, roubaram. Se não roubasse, não ganhava. E roubaram, sem sombra de dúvida. Porque quem ganhava a eleição naquele período era o grupo que roubasse mais, era o grupo que roubasse melhor. No caso, quem roubou melhor foi São Paulo. O poder econômico se colocou acima do poder social que Minas Gerais tinha. E eles deixaram quieto? Não. Pô, foi fraude? Roubaram o meu cargo. Eu merecia isso. Você vai ficar quieto? A princípio, sim. Porque você não pode simplesmente chegar e derrubar um governo porque você quer. Quer dizer, na teoria até que você pode, né? Mas para conseguir apoio de outros grupos sociais, você precisa ter uma justificativa. E durante muito tempo, não tinha justificativa alguma. Até que, para gigantesco azar do candidato à vice-presidência, ele morreu. Pois é. A chapa presidencial da Aliança Liberal era formada por Getúlio Vargas como candidato à presidência e João Pessoa como candidato a vice-presidente. Com a chapa derrotada, cada um voltou ao próprio estado, estava continuando a vida política, e durante uma disputa pessoal, tinha nada a ver com política, o João Pessoa foi assassinado. O assassinato de João Pessoa foi o ponto de virada para a política brasileira. João Pessoa foi assassinado por política? Não. Isso fazia alguma diferença para a Aliança Liberal? Não. O que eles precisavam era de justificativa para a derrubada do poder atual. No caso, do governo de Washington Luiz. O assassino de João Pessoa tinha alguma ligação com os políticos paulistas, mas nada muito gritante. Mas foi suficiente. Motivados pelo assassinato de João Pessoa, os membros da Aliança Liberal, aliados aos tenentes do movimento tenentista, lembra? Os tenentes, aqueles que criticavam as oligarquias? Pois é, eles se aliaram com uma oligarquia para derrubar a outra oligarquia. É confuso, mas faz parte. Acredita em mim, aconteceu. Então, os tenentes tinham a força das armas. E o que a Aliança Liberal tinha? A força política. Se você junta os dois, o que você consegue? Um golpe de Estado. E foi exatamente o que a Aliança Liberal fez em 1930. Através da marcha do movimento tenentismo da Força das Armas, ocorreu a deposição de Washington Luiz, e Júlio Prestes, apesar de eleito, nunca assumiu o cargo de presidente. Ele foi substituído pelo chefe do governo provisório. E quem era a pessoa mais indicada para assumir o governo provisório do Brasil? O
candidato a presidente que foi derrotado, Getúlio Vargas. Então ele foi colocado no poder de forma provisória, ou seja, por pouco tempo. Só que Vargas não entendia muito bem o que significava provisório. Ele se empolgou e o seu governo provisório começou em 1930 e só terminou em 1934. Foi basicamente um mandato completo. Mas esses 4 anos de governo não foram fáceis para Getúlio Vargas, porque o Brasil passava por uma crise econômica violenta. A economia mundial foi afetada pela quebra da Bolsa de Nova York e a economia brasileira não estava de fora. Havia uma superprodução de café no país e essa superprodução não tinha para onde ser escoada. O que eu faço com toneladas e toneladas de café sem mercado consumidor? Simples, eu queimo. Para manter o valor do café no mercado, o governo brasileiro, liderado por Getúlio Vargas, comprava o excedente. Então, a política que já era praticada pela oligarquia paulista, lembrando disso, então, eles compravam o café excedente e acabavam com ele. Taca fogo em tudo. Você pode vender café queimado? Não. Então você tem excedente de produção? Não. É uma solução não muito ecológica, mas economicamente fazia sentido para o período. Ainda no campo da economia, Getúlio Vargas buscou a industrialização do Brasil. Mas isso a gente vai ver em alguns detalhes maiores na próxima aula. O que é importante ter em mente é que desde o início ele teve um controle dos sindicatos. Então, os sindicatos têm como função principal defender os interesses dos trabalhadores nas negociações com os proprietários, com os patrões. E o sindicato independente tem como sua arma principal, como o seu último recurso, a greve. Trabalhador em greve produz alguma coisa? Porcaria nenhuma. Patrão gosta de trabalhador que não produz? Nem um pouco. Então, a greve é uma ferramenta do sindicato independente. Qual foi a solução de Getúlio Vargas para poder agilizar a industrialização brasileira? Acabar com a independência dos sindicatos. Através da lei de sindicalização, todo trabalhador brasileiro precisava estar inscrito em um sindicato de sua categoria. O que é bom. Todo trabalhador precisaria ter um representante para se sentir mais protegido. Ok. O outro detalhe é que todo sindicato tinha que estar ligado diretamente ao governo federal. Então, esse sindicato é independente? Não. Ele é dependente do governo federal. E o governo federal vai permitir que ocorra uma greve? Não, porque isso não é do interesse do empresário e nem do país, porque um grupo não produtivo não movimenta a economia nacional. Então, a sua principal ferramenta de pressão, a greve, é retirada do trabalhador nesse momento. E quem é colocado como o grande salvador do povo, do pobre, é justamente Getúlio Vargas, o Estado. Porque as conquistas sociais passam necessariamente por ele. Independente de quem organizou essas reivindicações a princípio. Mas continuando sobre as dificuldades do governo de Getúlio Vargas, o maior desafio do campo político aconteceu em São Paulo, em 1932. Um governo provisório é, como o próprio nome indica, algo temporário, que existe porque o estado natural, ou o estado... Não, natural é uma péssima palavra, esquece que eu falei isso. Quando o estado estruturado, bem melhor, quando o estado estruturado
se desestrutura, você precisa de um tempo para poder organizar tudo de novo, para não desmoronar de vez. Então, o governo provisório é aquele colocado temporariamente no poder para poder assegurar esse período de reencaixe da situação. A principal função de um governo provisório é justamente a convocação de uma Assembleia Constituinte. E essa Assembleia Constituinte, ela vai desenvolver uma nova Constituição. Vai criar as novas regras do jogo. As novas regras de como vai funcionar o país. E Getúlio Vargas entrou em 1930 e ficou até o final de 1930. Ficou em 1931. E quem disse que ele convocava a Assembleia? Não tinha nem sinal de constituinte. Se você não tem uma constituinte, você não tem Constituição. E o governo provisório vai se tornando mais longo. É um estado de exceção prolongado. E isso é ruim para a política do país. Quem é que estava se sentindo incomodado com essa situação? Justamente o estado de São Paulo. Durante as décadas anteriores, São Paulo teve domínio da situação política nacional. Quando você perde o domínio, o que acontece? E todas aquelas vantagens que você sempre teve com relação aos demais estados, como é que fica? Pois é, não fica. Querendo modificar essa situação, então, finalizar o governo provisório e iniciar uma nova era democrática no país, em São Paulo haviam vários movimentos populares, passeatas principalmente de estudantes, exigindo a constitucionalização do país. Ou seja, o retorno à ordem constitucional, que a gente tivesse, mais uma vez, uma lei maior. Uma lei a qual todo cidadão brasileiro estivesse submisso. E reivindicação vai, reivindicação vem, manifestação vai. E o que acontece? Morte. A polícia, sob poder de Getúlio Vargas, não era exatamente fofo. Eles reagiam com bastante violência durante os protestos para poder impedir a crítica ao governante, ao chefe do governo. Lembrando, nesse período de governo provisório, Getúlio Vargas não é presidente, porque ele não foi eleito. Ele foi empossado como chefe do governo provisório. É diferente. É uma diferença pequena, mas importante. Para impedir a crítica ao chefe de Estado, ocorriam ações policiais bastante violentas. E durante uma dessas ações policiais, 4 jovens foram assassinados. E as iniciais de seus nomes, MMDC, foram usadas como símbolo para o movimento paulista contra Getúlio Vargas. Então, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo se tornaram os mártires da causa paulista. Em 9 de julho de 1932, começou a chamada Guerra Paulista. Esse movimento, na verdade, tem trocentos nomes, mas os que vocês mais vão encontrar são Guerra Paulista, Revolução de 32 ou Revolução Constitucionalista. Tudo a mesma coisa, tá? Então, se aparecer qualquer um desses 3, tem que lembrar que é exatamente a mesma coisa. E o que foi essa revolução? Como o próprio nome constitucionalista sugere, foi uma revolução para a retomada da ordem constitucional, exigindo, antes de tudo, a escrita de uma nova Constituição. E eles conseguiram? Ao menos. São Paulo tinha o apoio de outros estados no Brasil. Mas Getúlio Vargas sabia disso. Então, uma das primeiras ações que o governo de Getúlio tomou, quando começou a revolta no dia 9 de julho, foi justamente bloquear o acesso ao estado de São Paulo. Então, isolou São Paulo de qualquer um dos seus aliados no resto do país. Sem a ajuda militar ou política de outros estados, São Paulo ficou extremamente enfraquecida. Ainda assim, segurou a luta até outubro.
Durante esse período teve bombardeio, teve ataque, foi caos na terra. São Paulo tomou uma surra. Perdeu até rumo de casa, coitado. Militarmente, então, a Revolução de 32 foi uma derrota para o estado de São Paulo. Mas politicamente não. Porque pouco depois do fim da Guerra Paulista, Getúlio Vargas e sua equipe política lançaram as novas regras eleitorais. Então, foi estabelecida um novo princípio de como aconteceriam as eleições, porque para 1933 estavam programadas eleições para a Assembleia Constituinte. Através dessa lei de 1932, as mulheres ganharam pela primeira vez o direito de votar no Brasil de forma incontestável. E, inclusive, uma mulher foi eleita para participar da Constituinte. Mas isso é assunto fofoca para outra hora. A Constituição foi aprovada em 1934 e tem como os seus principais destaques justamente as alterações na forma do voto, que, além de incorporar o direito ao voto feminino, também determinou que o voto seria secreto. Lembrando que, na Constituição de 1891, o voto era aberto, e por isso que o coronelismo funcionava. Se você sabe em quem a outra pessoa está votando, fica tudo mais fácil de controlar. A partir da instalação do voto secreto, o coronelismo foi enfraquecido. Na área do judiciário, foi criada a justiça trabalhista. Então, lembra que eu comentei sobre o posicionamento do Estado como protetor do trabalhador? Então, aqui foi estabelecido que seria criada uma justiça do trabalho e foi criada também a justiça eleitoral. Porque em caso de alguém falar, putz, foi fraude, tem que ter alguém que julgue, tem que ter alguma instituição que possa controlar, possa supervisionar tudo isso. Até hoje nós temos esses dois braços do sistema judiciário, tanto a justiça trabalhista quanto a justiça eleitoral, sendo muito importantes para o funcionamento do Brasil hoje em dia. A primeira eleição seria feita de forma indireta, mas as demais eleições seriam diretas. Por que a primeira eleição seria de forma indireta? Pô, a gente já está aqui no sistema provisório desde 1930, precisa voltar logo para a ordem natural, para a ordem correta da nossa democracia. Então vamos eleger indiretamente o presidente Getúlio Vargas. Então, a partir de 1934, Getúlio se torna presidente do Brasil, eleito de forma indireta pela Assembleia Constituinte Brasileira, que depois de aprovada a nova Constituição, essa Assembleia se tornou o Congresso Nacional. A respeito do período de 1934 a 1937, é muito importante entender o crescimento de movimentos políticos que nem sempre adoravam Getúlio Vargas. Getúlio era muito bom em arranjar inimigos. É sério, uma coisa assim espetacular. Mas os dois extremos políticos, tanto a direita quanto a esquerda, estavam representados no Brasil. E são justamente dois desses movimentos que nós vamos explorar um pouquinho mais. À direita, nós temos os fascistas brasileiros, os membros da Ação Integralista Brasileira. Iniciada em 1932, sob a liderança de Plínio Salgado, a AIB era a expressão do fascismo brasileiro. E como todo fascista, é extremamente nacionalista. Esse nacionalismo se manifestava, inclusive, nas cores do uniforme, que era verde, e esse verde, inclusive, garantiu o apelido de Galinhas Verdes aos membros do movimento. E a sua saudação era Anauê,
Eles estendiam os braços, como os nazistas, mas usavam uma palavra indígena como saudação. Então era tudo bastante confuso. O que eles criticavam, mais do que tudo, era o materialismo. Então, nem o comunismo, nem o capitalismo têm razão. Porque o que nós temos que respeitar é a somatória da nação, que é liderada pela união de Deus, pátria e família. Então, era um movimento extremamente conservador. O seu símbolo é a letra grega sigma, letra maiúscula, que na matemática é o símbolo da somatória. Então, integralismo é o Brasil integral, o Brasil integrado para ser o melhor possível. Já no campo da esquerda, surgiu a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Ela começou mais tarde, em 1934, liderada por Luiz Carlos Prestes, que havia sido um líder do movimento tenentista. Lembra da coluna Prestes, lá de 1920 e poucos? Pois é, esse mesmo Prestes. Ele voltou para o Brasil, depois de passar um tempinho ali na União Soviética, aprendendo sobre o comunismo, e voltou para cá com a orientação de formar uma movimentação antifascista e pró-comunismo no Brasil. O problema é que o comunismo em si era proibido. Então a ANL se apresentava como um partido ligando múltiplas organizações contrárias ao fascismo. Então eles não eram comunistas, eles eram antifascistas. Mas essa diferenciação acabou sendo para nada, porque a ANL foi fechada em 1935. Os vários congressistas, membros desse país, tiveram seus mandatos desse partido, não país. Os vários congressistas, membros desse partido, tiveram seus mandatos cassados e ferrou. Para demonstrar que a ANL não tinha absolutamente nada a ver com o comunismo, eles organizaram a ação mais lógica possível, que foi uma tentativa de golpe comunista. Em 1935, ocorreu no Brasil a Intentona Comunista. E, gente, dá até vergonha de pensar nesse golpe. Porque eles perderam até o rumo de casa. Não tinha a mínima ideia do que eles estavam fazendo. Começou com alguma movimentação no norte do Brasil, com um sucesso restrito, e uma outra guarnição também ligada à ANL resolveu, vamos fazer uma revolução também, e no fim das contas ninguém estava se comunicando com ninguém. Quando tentaram tomar a capital, o Rio de Janeiro, o exército brasileiro estava muito mais preparado do que um bando de gato pingado desordenado, e foram vergonhosamente derrotados. Mas Getúlio Vargas adorou cada momento. Porque a ANL e a sua fracassada intentona comunista ofereceram para Getúlio Vargas o que ele mais queria nesse momento: uma desculpa para dar mais um golpe de Estado. Quando Getúlio foi eleito, ele deveria governar entre 1934 e 1938. E a Constituição de 34 não permitia a reeleição. Então, chegando em 1938, o presidente seria obrigado a sair do poder, passando o título para o seu sucessor. Mas Getúlio era tão apegado, ele gostava tanto de ser governante, ele não queria. E o que ele fez? Um golpe nele mesmo. Em 1937, alimentado o medo do comunismo ao longo dos anos, Getúlio Vargas descobriu o grande plano comunista, organizado pelos judeus internacionais para executar os grandes chefes de poder do Brasil e tomar o poder. Este plano era o Plano Cohen. E foi totalmente inventado. O Plano Cohen foi uma farsa, supostamente descoberta por membros da inteligência brasileira em setembro, no finalzinho de setembro de 1937. E o Comintern, então, o Partido Comunista Russo,
estaria enviando orientações para que seus agentes infiltrados no Brasil dessem um golpe de Estado. Dessa vez, que desse certo, ao invés de ser mais uma catástrofe, como a de 1935. Como eu falei antes, esse plano era fanfic. Nunca houve um plano comunista. Ninguém sabe quem raios seria esse Cohen. Só foi utilizado o sobrenome judaico, porque nesse período o antissemitismo, então o ódio aos judeus, era muito forte no mundo inteiro. Só lembrar que o nazismo estava ali com a força toda na Europa. E havia uma desconfiança muito grande entre os cristãos e as pessoas de origem judaica. O Brasil sendo um país extremamente cristão, você junta o plano comunista liderado por um judeu, pronto, acabou o mundo. Alguém precisa impedir esse povo. E quem é o alguém mais indicado? Tio Getúlio. Lógico. Quem melhor do que Getúlio Vargas para nos proteger neste momento tão complicado? Ao que tudo indica, Getúlio sabia muito bem, obrigada, que esse plano era falso. Existem pesquisas que apontam que o plano foi, na verdade, desenvolvido por um integralista que era conhecido de Getúlio Vargas. Mera coincidência, tenho certeza absoluta. E foi um caos. Porque, lembrando das ações de 1935, o Brasil ficou em pânico. Pronto, agora eles estão organizados, o que a gente vai fazer? Getúlio propôs um estado de guerra. A princípio, o Congresso Brasileiro aprovou o estado de sítio, que atribui ao presidente enormes poderes, mas ainda tem alguma limitação. Já em 1937, no final de 37, em novembro, foi estabelecido no Brasil o estado de guerra. E quem concentrava todos os poderes do período de guerra era ninguém mais, ninguém menos do que o presidente Getúlio Vargas. E fazendo uso dos seus poderes de chefe de Estado, uma das suas primeiras ações foi justamente cancelar a eleição de 1938. Então, lembra a eleição que ia tirar Getúlio do poder? Getúlio cancelou. Getúlio ficou no poder sob ordens de Getúlio. E por uma coincidência, assim, ele tinha uma Constituição guardada, prontinha, extremamente autoritária, que dava a ele amplos poderes de governo. E menos de um mês depois da decretação de estado de sítio, foi aprovada a Constituição de 1937, que era autoritária, centralizadora e dava a Getúlio Vargas os poderes de um ditador. E a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso na aula 14, sobre o Estado Novo. Obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários do Classroom, que vamos tirando as dúvidas na sexta-feira. Ok? Obrigada, gente.